Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse passarinho aqui. Só que o biquinho, gente, eu vou fazer diferente, tá? Não gostei de como ficou esse aqui, achei muito difícil de fazer com anel mágico. Então, depois que eu tinha feito esse, já tinha costurado, eu tive uma ideia de fazer um bico um pouquinho diferente e eu achei que ficou melhor. Então, para esse passarinho, eu já vou ensinar desse outro jeito, tá? Mas olha que bonitinho, dá para fazer da cor que você quiser. E os detalhezinhos aqui, esse aqui eu fiz esse detalhe com um azulzinho mais escuro. O rabinho também dá para pôr um pouquinho de cor no rabinho. E ele é uma peça fácil de fazer. Então vamos lá para os materiais que a gente precisa para fazer o passarinho. Vou usar então a amigurumi tradicional nesse amarelo cor 1317. E esse aqui eu tenho só um restinho, mas como vai usar só um pouquinho, eu acho que vai dar. Se precisar eu tenho um fechado, que é a cor 7030. Esse eu vou fazer a parte, né, assim, ó, o corpo, a cabeça, e esse daqui eu vou fazer o bico e as asas, tá? Os detalhes. Não vou fazer só esse pedacinho, vou fazer a asa toda de uma cor só. Mas aqui é super simples, gente. Depois eu posso mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Então, além da linha, a agulha de crochê, eu vou trabalhar com a 3,25, um marcadorzinho de carreira, uma agulha de tapeçaria para fazer os arremates, tesoura, a fibra para fazer o enchimento, né? E os olhinhos. Eu peguei, gente, esse bem pequenininho aqui, ó. Não é o de 10 milímetros. Eu não. Deixa eu pegar aqui para confirmar. Eu não tenho certeza se esse daqui é o de 6 ou é o de 8. Deixa eu ver. Ah, é o de 6, ó. Então, o olhinho de 6 milímetros. Porque eu acho que o passarinho, né, eu fiz uma pesquisa e ele tem um olhinho bem pequenininho, né? Então, por isso que eu quis fazer com esse olhinho pequenininho, tá bom? Então, esse aqui é o material que a gente vai precisar. Vamos começar, então, a fazer essa receita. A gente vai começar pelo corpinho. Vamos, então, iniciar fazendo um anel mágico. E vamos colocar 6 pontos nesse anel. 6 pontos. Fecha um pouquinho. A partir da segunda carreira, já vamos usar o marcador. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento em todos os pontos. Tem duas maneiras de fazer o aumento, gente. Uma é aquela mais normal, assim, de fazer 2 pontos no mesmo, só que dependendo da peça que você está fazendo, acaba fazendo um buraquinho. Então, eu prefiro fazer o aumento invisível. Não sei se o nome é esse, tá? Mas eu chamei assim. Como que eu faço? O primeiro ponto, a gente vai continuar fazendo 2 pontos em cada, mas o primeiro ponto eu pego só a alça da frente do ponto. Vou marcar aqui, que esse é o meu primeiro ponto da carreira. E no segundo ponto, aí sim eu pego as duas alças. Aqui, como tá no comecinho do anel mágico, ele é mais chatinho. Desse jeito, não fica buraco aqui, sabe, no ponto. Eu prefiro, mas vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, um aumento em cada ponto. Vamos terminar a segunda carreira com 12 pontos. Quando eu termino a segunda carreira, aí sim, seguro aqui, ó, polegar e indicador, para não entortar esse anelzinho, e aí a gente puxa para fechar. Tá vendo que com o aumento feito desse jeito, ó, não fica buraco? Tá dando para ver bem, gente? A peça fica mais fechadinha. A terceira carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de aumento. Então, vai ser um ponto normal, um ponto baixo, e no seguinte, nós vamos fazer um aumento. Vamos repetir essa sequência de um ponto e um aumento até o final da carreira. E aí a gente termina a carreira com 18 pontos no total.
A carreira número 4, vamos fazer mais uma carreira de aumento. Daí, dessa vez, então, a sequência vai ser de 2 pontos e um aumento. Vamos repetir 6 vezes essa sequência até o final da carreira. E aí, a gente vai terminar a carreira com 24 pontos. 2 pontos e um aumento. Agora, gente, na carreira número 5, nós vamos fazer mais uma sequência de aumentos. Então, agora serão 3 pontos baixos e no quarto ponto a gente vai fazer um aumento. Vai repetir essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. E aí a gente termina a carreira com 30 pontos. Agora, gente, nós vamos fazer 5 carreiras sem aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó, os 2 pontos para começar a carreira. Opa! Vou marcar o meu primeiro ponto aqui, ó, pegando só na lateral, porque assim eu consigo fazer as carreiras, né, as próximas carreiras, sem precisar tirar esse marcador. Então, a carreira 6 até a carreira 10 vão ser esses 30 pontos aqui, sem aumento. Eu vou fazer essas carreiras fora da câmera, e aí eu volto aqui para a gente continuar o passarinho. Terminei aqui as 5 carreiras. Nossa peça tá assim por enquanto. Agora eu vou tirar o marcador daqui, porque eu vou voltar a marcar no ponto pegando normal, né? Agora a gente vai começar a diminuir para fazer o formato aqui, gente, que é praticamente uma coxinha, tá vendo aqui, ó, o corpinho. Só que aqui no final é um pouco diferente. Então, vamos lá. Essa carreira, nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. A diminuição também, então, se você prefere fazer aquela diminuição normal, você pode fazer. Eu vou fazer a invisível, pegando só as argolinhas da frente dos 2 pontos e finalizando o ponto junto. Então, 3 pontos e uma diminuição. Vamos terminar essa carreira com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras, a carreira 12 e a carreira 13, com esses 24 pontos, sem diminuições, tá? 2 carreiras. Fiz aqui as 2 carreiras sem diminuições, então terminamos aqui a carreira 13. A carreira 14, vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Dessa vez, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência 6 vezes até o final da carreira. E aí, a gente finaliza essa carreira com 18 pontos. 2 pontos, uma diminuição.
Agora nós vamos fazer 3 carreiras. A carreira 15, 16 e 17, sem fazer nenhuma diminuição, com esses 18 pontos aqui, tá? Então, são 3 carreiras. Vou colocar de novo assim, ó, porque daí, como são 3, quando são 2 carreiras, eu acabo nem colocando, mas 3 carreiras, acho que deixa o trabalho mais rápido. Então, só ir fazendo aqui um ponto em cada, 3 carreiras. Daí eu volto aqui para a gente continuar o passarinho. Terminei aqui as 3 carreiras, vou mais uma vez tirar o marcador daqui, e agora a gente vai diminuir mais uma vez. Então, a sequência da carreira 18 é um ponto e uma diminuição, até o final da carreira. E aí a gente vai finalizar a carreira com 12 pontos. Agora, gente, vamos fazer mais 2 carreiras sem diminuição, a carreira 19 e 20, só fazer esses 12 pontos que estão aqui. Então, vou marcar aqui do ladinho para facilitar. E vamos fazer essas 2 últimas carreiras aqui do corpinho. Daí, nós vamos fazer o rabinho do passarinho, tá? Em seguida. Mas não corta a linha, gente. Só faz as 2 carreiras e voltamos aqui. Terminei aqui as 2 carreiras. Gente, eu falei, parece uma coxinha, não parece? Ó, o formato. Agora, eu puxei a linha aqui, porque nós vamos encher esse corpinho. Vou até tirar o marcador daqui, que agora não precisa mais. Então, vamos lá. Como eu sempre digo, gente, ó, o meu dedo passa tranquilo aqui pelos 12 pontos. Se o seu tá muito apertadinho, aí você pode usar a pinça, né, a tesoura, como eu sempre falo aqui. O que que é importante? Ir modelando, colocando a fibra de pouco em pouco aqui e sempre modelando, principalmente aqui, ó, no começo aqui, para que ela fique bem redondinho aqui embaixo, na barriguinha aqui do nosso passarinho. Ó, enchi aqui. Gente, eu enchi aqui até a tampa, ó, deixando mais ou menos a última carreira, porque a gente vai fechar assim essa peça, tá? Então, não pode colocar muita fibra, senão depois você não consegue fechar. Mas eu gosto de deixar o corpinho bem firme, ó, tá vendo? E aí, como que a gente vai fechar? Volta aqui com a agulha de crochê. A gente vai, nós estamos aqui com 12 pontos. Então, nós vamos fechar mesmo aqui ao meio e a gente vai fazer 6 pontos unindo um lado com o outro. Então, vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto e vou fazer 6 pontos aqui, fechando essa abertura. 6 pontos. Fechamos aqui o nosso corpinho. A partir de agora, a gente vai trabalhar a carreira de vai e volta, tá? Então, sempre vai fazer uma argolinha, uma correntinha e virar o nosso trabalho para a gente continuar. Eu continuei contando aqui a carreira. A gente finalizou na carreira 20, né? Então, essa carreira aqui eu chamei de carreira 21.
tá? Mas também pode ser a primeira do rabinho. É que eu continuei a sequência aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma diminuição, começar aqui, nós estamos com 6 pontos, né? Só que nesse caso aqui, gente, eu faço a diminuição normal. Então, coloco no primeiro ponto, laço essa linha, ponho no segundo ponto, laço e finalizo o ponto. Então, fiz uma diminuição, vou fazer 2 pontos baixos e vou finalizar essa carreira com ou mais uma diminuição. Então, a gente terminou a carreira com 4 pontos, tá? Aí eu subo, né? Faço uma correntinha para virar. A carreira 22, 23 e 24 vai ser um ponto em cada. Então, vamos fazer aqui os 4 pontos, ó. Uma carreira. Quatro pontos. Faço uma correntinha, viro o trabalho, mais 4 pontos. Uma correntinha, viro o trabalho e mais 4 pontos. Então, foram 3 carreiras, tá? Até a 24. Aí, fiz uma correntinha, viro o meu trabalho mais uma vez. Opa, virei para o lado errado. Agora, a gente vai fazer uma diminuição aqui nesse primeiro, nos 2 primeiros pontos, né? Nós só temos 4 pontos, então, uma diminuição e 2 pontos. Finalizamos a carreira com 3 pontos. Faz outra correntinha, vira novamente, mais uma diminuição e um pontinho nesse último ponto. Então, finalizamos essa carreira com apenas 2 pontinhos. E aí, a gente vai fazer uma correntinha só para finalizar, vai fazer 2 pontos na última carreira. Esse ficou aqui o rabinho do nosso passarinho, ó, tá? Para a gente dar um arremate aqui, eu vou cortar essa linha. Opa, puxar aqui. E aí, gente, como a gente está trabalhando aqui as carreiras, ela não fica bem retinha, né? Então, para dar esse acabamento aqui, ó, para ficar mais lisinho, eu fiz uma carreira aqui de pontos baixíssimos. Em todos aqui. Eu não contei, gente. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu 18 aqui o meu total, mas vai depender de onde você for colocando os pontos aqui, tá? Mas fazendo um ponto em cada. Então, como que eu fiz? Eu peguei, na verdade, em vez de pegar nessa carreira aqui onde a gente fechou os 2 lados, eu peguei na carreira anterior, aqui onde a nossa coxinha ainda estava aberta. Vou deixar um pedaço de linha maiorzinho para depois eu conseguir fazer o arremate dessa linha, tá? Então, vou segurar aqui por enquanto. E aí, eu vim fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo. Primeiro, vou prender a linha, né? Aqui onde eu prendi, eu não fiz, tá? Eu começo no ponto seguinte e vou fazendo um ponto... Opa, escapou. Um ponto baixíssimo em cada carreirinha dessa daqui, ó, porque os pontos não tá na posição aqui, né? Não tá em pezinho, eles estão deitadinhos. Mas assim, eu achei que deu um acabamento, ficou mais uniforme o rabinho, eu gostei mais. Chegando aqui nessa esquininha, faz 2 no mesmo ponto.
para fazer a voltinha aqui. E aqui, gente, eu já fui, ele não faz o acabamento dessa linha, tá? Essa linha aqui a gente vai fazer o acabamento depois também, porque como a gente tá fazendo ponto baixíssimo, não dá para prender a linha no meio, só se você deixar a linha por cima, mas eu não gosto de fazer assim. Então eu prefiro, por isso que eu falei, corta um pouquinho maior e a gente faz o acabamento depois. E aqui, ó, a mesma coisa. Tô chegando aqui, né, fiz a última carreira aqui, ó. O último pontinho, cadê? Não tô conseguindo colocar aqui. Opa. Eu aperto tanto que eu não consigo colocar. E aí, ó, aqui é onde fez a emenda. Para prender a linha, eu vou mais uma carreira, faço ponto baixíssimo e aí sim posso cortar essa linha. E agora a gente vai fazer o acabamento. Então, com a agulha de tapeçaria, como que eu fiz? Peguei aqui, gente, linha por linha dessas pontinhas aqui. Se você quiser, você pode passar duas aqui, dar um nó. Mas eu fui fazendo um arremate aqui mesmo, assim, ó. Dei um nozinho. E coloquei para dentro do trabalho. Olha lá. Aí aqui é só a gente cortar. Aí depois eu peguei o outro lado. E fiz a mesma coisa. Ó, esse aqui é o lado de cima, tá? Esse aqui seria o avesso da nossa peça. Então, eu passei a linha pro lado aqui, que seria o avesso. Dei um nozinho aqui, para, né, não ter perigo de desmanchar. E passei, se você quiser, você pode dar outro nozinho também, mais de um. Passei a linha lá para dentro e já cortou. E para finalizar agora, essa pontinha aqui, eu passei nesse ponto aqui, ó, só para ele dar o acabamento e fechar aqui o pontinho, tá vendo? Para não aparecer aqui o arremate. E aí, gente, eu passei aqui por dentro de alguns pontos. Também dei um nozinho, como tem esse trabalhadinho aqui, eu achei que o nozinho nem apareceu. Então, ó, dei um nozinho, eu deixei essa linha muito pequena, pode deixar um pouquinho maior. Tá vendo, ó? Eu não achei que o nozinho apareceu. E aí eu passei aqui por dentro de alguns pontos do rabinho mesmo. E pronto, já pode cortar essa linha. Então, aqui temos o nosso corpinho, já com rabinho. Aqui, gente, você pode fazer para dar uma suavizada aqui, é apertar mais na hora de fazer o arremate, tá? Esse aqui eu não apertei muito, ó, e aí ele ficou com uma quininha, tá vendo? Aqui, ó, quando você aperta mais na hora de prender aqui, aí ele fica mais certinho, tá bom? Mas também fica o rabinho aqui, não vejo problema, não. Então, ó, nosso corpinho tá prontinho. Vamos agora para a cabeça do passarinho. A cabeça eu vou fazer da mesma cor, tá? Com o mesmo amarelo. A gente vai começar fazendo o anel mágico de novo e vamos colocar 6 pontos no anel mágico. É bem parecido com o corpo, tá? As primeiras carreiras é igual a do corpo. Então, 6 pontos baixos nesse anel mágico. Fecha um pouquinho. Segunda carreira, vamos fazer os aumentos. Um aumento em cada ponto.
Terminei aqui a segunda carreira com 12 pontos, fecho bem o anel. E agora vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Essa carreira vai ser um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento até o final da carreira. A gente finaliza a carreira com 18 pontos. A quarta carreira, vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Então, dessa vez, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento, a volta toda, e a gente termina a carreira com 24 pontos. Como eu falei, gente, até aqui, até a quarta carreira, é igual o que a gente fez aqui no começo do corpo do passarinho. Agora é que vai mudar. Agora, da carreira 5 até a 8, 4 carreiras, a gente vai fazer sem aumento. No corpo, a gente fez mais uma carreira de aumento. Então, eu vou fazer os 2 pontos aqui, vou prender o meu primeiro ponto pela lateral. E vou fazer essas 4 carreiras agora com os 24 pontos. E eu volto aqui para a gente continuar a cabeça do passarinho. Terminei aqui as 4 carreiras, sem aumento. Vou tirar meu marcador daqui. E agora a gente vai fazer uma carreira diminuindo essa abertura. Então, a sequência vai ser, nessa carreira aqui, que é a carreira número 9, 2 pontos e uma diminuição. Até o final da carreira, a gente termina a carreira com 18 pontos. Para finalizar aqui a cabecinha, a carreira número 10 vai ser só um ponto em cada. Então, 18 pontos. Terminamos a carreira número 10 e a cabecinha. Pode cortar essa linha, deixando, gente, um pedaço grande para costurar. E aí vocês podem pensar, mas tá estranha essa cabecinha. Mas, gente, olha só, a hora que a gente colocar ela aqui, ó, no corpinho, ela fica no formato bem certinho, tá vendo, ó, da cabecinha. Então, pode confiar. Por que eu não falei para colocar o olho antes? Porque ela tá com a abertura aqui, ó, né, boa. Então, vamos colocar o olhinho agora. Então, eu peguei aquele olhinho bem pequenininho que eu falei. Eu coloquei aqui, ó, contando aqui do topinho da cabeça, né? 1, 2, 3, 4, 5, entre as carreiras 6 e 7. E aqui, gente, se você quiser dobrar ele no meio, porque o olhinho do passarinho é bem do ladinho, assim, né? Ó, bem um ladinho do outro. Um ladinho do outro, não. Um de cada lado da cabeça, né? Então, se você quiser dobrar a cabecinha no meio para ver aqui mais ou menos o meio, pode fazer. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E do outro lado. Aí aqui, a gente entra novamente naquela questão do olhômetro, né? Opa, tá na carreira errada aqui. Você olha de um lado, olha do outro, vê se está na posição que você gostou, se está ok. Tô achando que tá uma carreira para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, que engraçado. Parece que tá tão para cima, mas acho que é porque é a hora que costura. A hora que você achar que tá ok, o olhinho, e aqui, ó, dá pra gente colocar ele aqui, para você ter uma ideia. Eu tô achando que o meu tá muito separado, então eu vou trazer um pouquinho mais pertinho um do outro. Ó. Acho que agora deu. Aí, a hora que você estiver satisfeita com esse olhinho, com a posição, é só travar. Essa travinha do olhinho que eu tô usando é aquela travinha que ela tem essa curvatura, então o olhinho já fica afundadinho, ó. Eu achei que pro passarinho ficou bem legal por causa disso. E aqui agora a gente pode encher essa cabecinha, e se você preferir, você pode costurar o bico antes de costurá-la no corpo. Eu prefiro costurar primeiro na cabeça, que eu acho que é mais fácil da gente centralizar o bico. Então, eu vou fazer assim, tá? Do jeito que eu acho mais fácil. Vamos encher aqui essa cabecinha. Ó, toma bastante cuidado, gente. Dependendo do olhinho que você tá usando, igual esse olhinho que eu tô usando, ele tem um pininho bem compridinho. Às vezes, tá vendo, ó? Ele fica torto na peça. Então, você tem que dar uma ajustada. A hora que você coloca a fibra vai por baixo dele e dá uma deformada. Então, ó, tem que ir ajustando esse olhinho, tá? Para não ficar torto. E aqui, na hora de costurar no corpinho, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas é legal a gente prender com alfinete. Eu acho que fica mais fácil. Vou mostrar para vocês como que eu prendi o meu aqui, ó. Se precisar encher mais, vou deixar um pedacinho, um pouquinho da fibra aqui. Se precisar encher mais, a gente enche depois, na hora que estiver costurando. Então, ó, lembra sempre de deixar a carreira de ponto baixíssimo para cima. Eu posicionei aqui, gente, é meio no olho, mas mais ou menos aqui, ó, na terceira carreira do começo, aqui, ó, 1, 2, 3. A cabecinha vai pegar mais ou menos aqui, tá? Aí você olha para ver se o olhinho tá retinho, né? Ó, as carreiras aqui, ó. Primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira. E aí, posiciona os alfinetes. Opa! Eu pus uns 4 alfinetes, assim, que já é suficiente para mim. Mas aí você vê quantos que você, né, quantos que precisa aí para segurar a sua peça. Aqui atrás, na verdade, nem precisa, mas só para vocês verem, ó. E aí você dá mais uma conferida para ver se o olhinho tá lógico, gente, que assim também você pode fazer o passarinho com a cabecinha viradinha, tá? Para um lado, para o outro. Mas se você quiser ela retinha, né, o passarinho olhando para frente, então dá uma olhada aqui para ver se o olhinho tá no lugar certo. E aí a gente vai costurar. Aqui, gente, não tem segredo. Você vai pegar um ponto da cabeça e um ponto do corpo. Só que o corpo não tá, a abertura não tá igual, então não vai ser o mesmo ponto. E tá tudo bem, tá? Vou tirar esse alfinete aqui, ó. Então, a minha linha tá na cabeça do passarinho, tá vendo? Nós terminamos aqui, ó, na cabeça. Então, eu vou pegar o corpo do passarinho
E aqui você pode vir ou de fora para dentro ou de dentro para fora, fica a seu critério. E vai simplesmente costurando essa cabecinha no corpinho do passarinho. Não pode pular nenhum ponto, tá? Senão vai ficar um buraco na cabeça, vai escapar a fibra. Cuidado aqui para não escapar a fibra. Então, ó, eu vou empurrar com a tesoura. Pode ser com a própria agulha. Pra gente colocar essa fibra para dentro. E aí, aqui, a hora que estiver chegando no final, você vê se precisa encher mais um pouco essa cabecinha. A minha, eu tô achando que precisa. Tô achando que ela tá muito mole. Então, você deixa uma abertura aqui, e aí você vai ou com a tesoura, ou com a agulha, com pinça, hashi, e termina de encher essa cabecinha. Ainda tá faltando. Como a gente já acomodou a fibra lá por trás dos pinos dos olhinhos, então aqui você não precisa modelar tanto, porque ali onde é o mais importante já tá, ela já tá assentada, né? Acho que agora deu. E aí você termina de costurar a cabecinha do passarinho. Antes de arrematar, dá mais uma conferida, para ver se está do jeito que você gostou. Ó, o meu ainda ficou um pouquinho tortinha a cabecinha, tá vendo? Aqui tá o meio, ó, ele ficou um pouquinho virado para cá, mas eu gostei. Eu não vou desmanchar não, porque eu achei que deu um charmezinho para ele. Eu até ia falar para vocês, ah, esse aqui eu vou fazer virado de lado, mas quis fazer igual o outro. Mas eu gostei da cabecinha viradinha assim. Gostei mais. Daí você dá um nó, puxa em qualquer lugar e pronto. Já temos aqui a nossa cabecinha. Agora, gente, vamos fazer o bico. E aí, é aquilo que eu falei. Esse daqui eu fiz de um jeito, mas não gostei. Então, eu pensei em um outro jeito de fazer esse daqui. E aí, eu vou fazer com essa linha, parece um mostarda aqui, que só tem um pouquinho. Deixa eu tirar aqui do saquinho que facilita. E aí, nesse caso aqui, a gente não vai fazer circular. Nós vamos fazer igual a gente fez aqui no rabinho, as carreiras indo e voltando, tá? Então, vou prender aqui fazer um nozinho aqui na minha agulha. Esse primeiro nozinho eu não conto como ponto, tá? Vou fazer 7 pontos, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E volto a partir da segunda aqui, fazendo um ponto em cada. Então, eu vou ficar com 6 pontos. 1, 5 e 6. Do mesmo jeito que a gente fez no rabinho, a gente vai fazer uma correntinha e virar o trabalho. Estamos aqui com 6 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu vou fazer uma diminuição. 2 pontos.
e uma diminuição para terminar essa carreira aqui. Opa, peguei só um lado do ponto. Aí. Então, ficamos com 4 pontos. Faço uma correntinha, viro, e agora eu vou fazer 2 diminuições. Faço aqui uma diminuição nos 2 primeiros pontos e mais uma diminuição nos 2 últimos pontos. Fizemos aqui quase um triângulo. E aí, gente, eu pensei muito aqui como fazer, porque o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fechar aqui, ó, esse biquinho. O primeiro que eu fiz, eu costurei, não gostei, não achei que ficou bom. Então, esse outro que eu fiz aqui, que eu fiz o teste, eu fui fazendo assim, ó. Fechei aqui o bico, né, esse triângulo que a gente fez. E aí aqui eu fiz uma correntinha, só para poder dar aqui, ó. E fui, gente, fechando, pegando aqui, ó, os 2 lados, fazendo um ponto baixíssimo. Eu achei, na verdade, quando eu fiz isso daqui, a minha ideia era virar do avesso, sabe? Fazer do avesso isso e virar. Só que fica muito pequeno, não deu. Porém, eu achei. Aí depois, ó, fiz um ponto baixíssimo ali só para cortar. Eu achei, gente, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar minha tesoura aqui para eu poder abrir. Se você quiser encher, você pode encher. Mas eu acabei nem enchendo. Eu achei que esse pontinho que eu fiz aqui juntando deu essa ideia do bico, ó. Então, no fim, eu gostei. Aí eu só coloquei essa ponta aqui para dentro e nem precisou de enchimento. Só essa ponta aqui do que sobrou já deu a sustentação que precisava aqui pro bico do nosso passarinho. É uma peça tão pequenininha. Se você quiser colocar um pouquinho de fibra, se você achar que precisa, aí é só colocar. Aqui também, gente, mais uma vez, é só você pode prender aqui com um alfinetinho. Aquele ali que eu fiz, eu achei que eu pus muito para baixo. Achei que ele ficou o bico muito para baixo. Então, esse daqui eu vou colocar mais para cima, assim, ó. Que eu acho que fica melhor. E aí, aqui tem que estar bem centralizado com os olhinhos, né, gente? Esse aqui não dá para colocar torto, né? Só arrumar aqui, que a linha de dentro tá estranha. Aí. Vou marcar aqui só para eu ver se tá. Acho que 2 é suficiente. Se tá centralizado. Acredito que sim. E daí aqui, do mesmo jeito que a gente costurou a cabeça no corpinho, a gente vai costurar o bico, pegando um ponto do bico e costurando na cabeça. Então, ó, o meu cuidado aqui com a ponta do alfinete, hein, gente, para não se furar. O meu tá no bico, né? A linha tá no bico, então a gente começa pegando aqui, ó, da cabeça. Vai no próximo ponto. São só 6 pontinhos aqui, tá? Lembra que a gente fez 7 correntinhas e a primeira carreira ali a gente fez com 6 pontinhos, né? Então, é bem rapidinho de costurar, gente. Bem pequenininha essa peça. Aí, do mesmo jeito que a gente fez na cabeça, ó, se você achar que precisa encher, agora é a hora, antes de terminar de costurar aqui, você pega e enche o biquinho aqui, coloca a fibra o tanto que você achar que precisa, tá? Eu não enchi. Para mim, só a linha que tá aqui dentro já foi suficiente. Achei que não precisava encher. Na hora de costurar aqui, ele fica bem firme. E aqui a mesma coisa, vai fazer o nozinho, o acabamento, o biquinho tá colocado no lugar, ó.
Então, gente, tá vendo, ó, a diferença do bico? Esse aqui eu achei assim que ele já deu essa curvaturinha aqui do biquinho. Esse aqui não ficou com a ponta muito fina. Ai, gente, não gostei, não gostei. Achei que esse aqui ficou com mais cara de passarinho. E agora, pra gente terminar o nosso passarinho aqui, falta só fazer a asinha dele. E aí, a asinha eu vou fazer com esse mais escuro aqui também. Pra fazer a asinha, é bem pequenininho. A fiscal passando aqui, não vai derrubar a câmera, hein? Nem vai precisar mais do marcador, tá? Vou colocar aqui de ladinho o marcador, porque a gente não vai mais usar. Vamos prender aqui novamente, fazer um nozinho na agulha. A gente vai fazer 10 correntinhas. Aqui, 10 correntinhas. E agora, gente, a gente vai começar fazendo ponto alto. Então, nessa correntinha aqui, que foi a última que a gente fez, a gente vai fazer o ponto alto. Mas para subir o primeiro ponto alto, a gente faz 2 correntinhas e aí faz aqui o ponto alto nessa que seria a 10ª correntinha que a gente fez, né? Então, ó, fez aqui um ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto na próxima correntinha e mais um na outra correntinha. Então, são, ó, 3 pontos altos. Tá? Que começamos aqui. Agora, a gente vai fazer, nas próximas 3 correntinhas, 3 meio ponto alto. Então, 3 pontos altos, 3 meio ponto altos. Ó, para dar esse efeito. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos. E aí, sobrou uma correntinha, que é a correntinha aqui para a gente voltar, né? Nessa última correntinha aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha, para a gente poder fazer a voltinha aqui da asa do nosso passarinho. E agora, a gente vai trabalhar do outro lado da correntinha, que a gente vai fazer a mesma coisa. Então, 3 pontos baixos, a gente vai fazer a mesma coisa, mas espelhado, né? Então, a gente começa fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aqui, gente, eu já vou prendendo esse fio aqui, ó, para fazer o arremate. Já deixo, a hora que terminar a asa, esse fio já tá prontinho. Então, 3 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 3 meio pontos altos. E 2 pontos altos. Já vou explicar por quê. Um ponto alto e o segundo ponto alto. Agora a gente chegou aqui, ó, naquela primeira que a gente fez as correntinhas, né? Então, nessa daqui, nós vamos fazer 5 pontos altos. Nessa última correntinha aqui. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos, gente, por que que eu faço os 5 pontos altos? Porque eu vou desconsiderar essas correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que a gente fez. E as correntinhas, elas vão desaparecer aqui no meio, ó. E aqui a gente tem a primeira parte da nossa asinha. Essa linha aqui, como eu falei que eu já fiz o arremate, eu já vou cortar. É uma coisa a menos para atrapalhar a gente aqui. E agora, eu fiz um detalhezinho na asinha aqui, ó. Para ficar para dar uma ideia de pena, assim, o que que eu fiz? A gente tem aqui os 5 pontos que a gente fez a voltinha. Esses próximos pontos aqui da asa, eu vou fazer um ponto, faço primeiro uma correntinha. Não nesse ponto aqui onde eu fechei. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo, só que eu vou fazer
pegando só a argolinha de trás e vou fazendo aqui, ó, um ponto em cada, pegando somente a argolinha de trás. Aí aqui, gente, que eu falei, esse aqui eu fiz 6 pontos e aí troquei para a linha mais escura, tá? E vim aqui na mesma direção e finalizei. Então, ó, esse aqui eu não vou trocar a linha, eu vou fazer tudo da mesma cor, senão o vídeo acaba ficando muito grande. E você vem fazendo aqui, ó, um ponto baixo em cada ponto, pegando só na argolinha de trás do ponto. Cheguei aqui no último ponto, tá vendo? Que é o ponto do meio aqui, ó, da viradinha. Nesse aqui eu vou fazer 3, para poder virar e fazer do outro lado. Então, 3 pontos nessa correntinha. E agora eu volto aqui fazendo ponto baixo, até chegar na mesma altura ali do outro lado. Que é antes de chegar lá nos 5 pontos que a gente fez no final. Os 5 pontos juntos, né? Aqui, ó. Aqui já tá começando os 5 pontos juntos, tá vendo? Então, aqui eu finalizo, corto essa linha, deixando um pedaço grande para poder costurar. Essa parte aqui, ó, a gente vai fazer um arremate para ele não ficar com esse degrau. Então, você vai pegar a sua agulha e vamos fazer aqui o arremate perfeito. Ó, e aí não fica o degrau. E ela já dá aqui ó, o formato da asa. Aqui, gente, você vai colocar, eu coloquei com a pontinha aqui, ó, mais levantadinha, tá vendo? Para ele ficar aqui, ó, mais para cima. Aqui é só colocar a asinha e costurar, e lógico que vai fazer a outra, né? Eu já tô com a outra pronta aqui, do outro lado, para poder costurar. Opa, não cortei aqui a descer. Essa aqui que eu tinha feito. Aqui também, se você quiser, você pode usar o alfinete para marcar. E aí você pode colocar ela viradinha para cima, pode colocar ela retinha, do jeito que você quiser. O que que eu fiz? Costurei, ó, mais ou menos até aqui. A pontinha eu não costurei para ela dar esse movimento aqui. Mas se você preferir, você pode colocá-la mais para baixo e costurar aqui a volta toda, tá? Então, isso fica a critério aí do jeito, você faz do jeito que você preferir. Eu vou costurar aqui as duas asinhas nele e volto aqui para mostrar como que ficou. Vou mostrar aqui como que eu fiz, gente, porque a gente começa, a linha tá bem aqui na ponta, né? Então, o que que eu fiz? Ó, costurei aqui de um lado até a hora que eu acho que tá bom, né? Ah, meu Deus, a Fib resolveu aparecer aqui agora. Então, vamos supor, eu vou costurar só até aqui. Eu fiz dos dois jeitos, tá, gente? Pegando as duas argolas do ponto Fib, vai derrubar a câmera. Ou pegando só na argolinha de trás, tanto faz. Dá licença, nenê. Ai, meu Deus do céu, a pessoa quer deitar aqui bem na hora que eu tô gravando o vídeo. E aí, gente, ó, costurei aqui de um lado, eu vou passar essa agulha por dentro aqui da minha peça, até o outro lado aqui. Fibe, isso, deita aqui, deita. Ó, passei aqui pro outro lado, e aí eu vou costurar aqui do outro lado, até onde a gente começou. Meu Deus do céu, né? Até onde a gente começou ali a asa. Por quê? Porque a linha tá no comecinho da asa, né? Então aqui, gente, você dá o movimento que você quiser para sua peça. Ó, por exemplo, essa daqui eu já costurei diferente do que eu fiz o azulzinho.
Ó, depois que costurou, que você achou que tá bom, tá vendo? Eu coloquei ela mais viradinha pra cima ainda, ó. Aqui você pode fazer, né, dar o movimento que você quiser. Quando você achar que tá no lugar certo, né, já costurou a volta toda aqui, ó, eu comecei a costurar daqui, então eu vim até aqui, passei para baixo, continuei aqui. Aí eu vou arrematar aqui e colocar a linha para dentro, tirar em qualquer lugar aqui da nossa peça. Escondeu o nozinho, é só cortar. E vai fazer isso com o outro lado do passarinho, né, com a outra asinha. Aí você olha bem, né? É bom colocar o alfinete para ver se está no lugar certinho. E é isso, gente. Tá pronto aqui o nosso passarinho. Espero que vocês tenham gostado. Achei que ficou um tamanho legal, ó, dá para fazer chaveiro, dá para fazer bastante coisa, né, com passarinho. Então, se vocês gostaram, deixa um like aqui no vídeo. Se inscreva no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. Se você participa lá do nosso Amigurumi Verso Duas Arteiras, você vai receber essa receita por escrito, com as orientações certinho para fazer. Se você quiser fazer parte, o link está aqui na descrição, é só ir lá. Nós temos 3 tipos de apoio, você pode escolher o valor que te agrada mais. E é isso, gente. Até a próxima!